Pai do Senhor para a igreja. Também estou feliz com o Senhor, nessa noite poder estar aqui. É um privilégio muito grande, nessa noite aqui pela primeira vez, conhecendo essa igreja, conhecendo os irmãos, conheci o pastor na rua, não tinha conhecido o pastor desse ministério, e ele me convidou que viesse aqui trazer a mensagem, louvado seja o nome do Senhor. Então pedi autorização do meu pastor, e ele me para poder estar aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Queria pedir os irmãos ainda de pé, né? A oração já foi feita, louvado seja o nome do Senhor, que abrisse aí a palavra de Deus, em Isaías 43, apenas um versículo de Isaías 43, o primeiro versículo, Isaías 43. Glória a Deus. Todos encontraram? Isaías 43, a palavra do Senhor diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estava eu meditando em casa, estudando um pouquinho, e orando o Senhor ali, falei para o Senhor: Senhor, me mostra onde que o Senhor quer que eu leia. Me mostra essa noite qual é a palavra que o Senhor quer que seja lida. E o Senhor trouxe à minha mente essa noite a esse livro de Isaías 43. Louvado seja o nome do Senhor. Estudando eu em casa um pouquinho a palavra do Senhor, o Senhor me trouxe, aleluia, o Senhor me deu como tema dessa mensagem, aleluia, projetos infalíveis. Por que projetos infalíveis essa noite, aleluia, para a nossa vida? Aleluia, porque Deus tem projetos e algo sobrenatural, extraordinário na vida de alguém que serve a Ele. Aleluia, alguém não vai para a presença de Deus simplesmente porque ela quis. Aleluia, deixa registrado claramente na sua palavra que é o Senhor quem nos chama. No Novo Testamento nós vamos entender que o Senhor Jesus disse: não sois vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Com base nesse texto que acabamos de ler, não é nós que escolhemos a Deus, aleluia, porque um dia estivemos em dificuldade, porque um dia estivemos à beira da sepultura, mas sim o Senhor quem nos escolheu, quem nos chamou, por amor do teu nome, por amor à nossa vida, para não perecermos um dia no inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta noite o Senhor fala conosco acerca dos seus projetos, acerca da sua obra. Quem sabe projetos esses que há muito tempo está arquivado no arquivo de Jeová, está arquivado no arquivo de Deus. Quem sabe projeto esse que alguém um dia, como profeta do Senhor, ou como profetisa do Senhor, virou para a sua vida e disse: eis que vou fazer na sua vida, e até hoje não aconteceu nada, simplesmente porque ainda está no tempo de Deus, ainda está no tempo de Deus de não acontecer, porque se foi Deus que disse, Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer que o profeta pode até descer a sepultura, mas a profecia, ela é viva, ela é eficaz e ela nunca morre. O que sai da boca de Deus não volta atrás. Por isso a dificuldade de Deus falar alguma coisa. Às vezes estamos no deserto e esperamos Deus falar algo, e o Senhor fala com todo mundo e não fala conosco da forma que queremos ouvir, de uma forma mais íntima. Às vezes precisamos ouvir Deus falar de uma forma mais íntima, de uma forma mais profunda, e o Senhor fala com todo mundo e nós estamos no silêncio de Deus, não ouvimos o que queremos. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Deus empenha a sua palavra, aleluia, é algo extraordinário. Quando Deus empenha a sua palavra, Ele não pode voltar atrás. A sua palavra nunca pode voltar vazia. Antes ela prospera naquilo para o qual está sendo enviada. Aleluia. Interessante que, se tratando de projetos de Deus ou projetos infalíveis, os projetos de Deus são infalíveis para a vida daquele que crê no Senhor. Os projetos de Deus são infalíveis para aquele que se coloca na posição do Todo-Poderoso.
aleluia, mas se ele desiste, de ser atendido, ele tem que voltar e voltar lá atrás de novo. Assim é alguém na presença do Senhor. Às vezes passamos por situações, entenda isso essa noite, passamos por situações que 10 vezes passamos por ela, aleluia, eu já passei por essa situação e estou passando por ela de novo, é porque você ainda não venceu, a sua prova ainda não foi vencida. O dia que tu venceres esse deserto, Deus te coloca no outro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o deserto de Deus na vida da sua igreja não é para matar a sua igreja. O deserto de Deus na vida da sua igreja tem uma recompensa grande. O deserto de Deus na vida da sua igreja é para a sua vitória, é para o seu levante, é para o erguimento de Deus na sua vida. Deus quer te erguer, e Deus quer te erguer não como uma pessoa comum. Deus quer te erguer, e Deus não quer te erguer simplesmente para seres mais um no meio da multidão, mas para fazer a diferença no meio da multidão é que Deus quer te erguer nessa terra. É para fazer a diferença no meio da multidão que Deus quer te erguer nessa terra. Ah, mas o irmão não sabe o que eu estou passando. Para o irmão Alexandre falar isso, eu quero te dizer, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, não saia da fila da promessa. Não saia da posição que Deus te chamou ou da posição que Ele te colocou. Porque a posição foi Ele que te deu. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze o talento que há na tua vida. Por nada nesse mundo, não venda a tua primogenitura, não venda aquilo que Deus te deu, não volte atrás por tão pouca coisa, porque o que Deus tem contigo é contigo, e Ele conta contigo, Ele conta contigo, aleluia. Deus não precisa de uma grande multidão para fazer algo sobrenatural. Deus precisa de alguém disposto na tua obra. Deus precisa de alguém disposto na tua presença, e o milagre vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que, se tratando de projeto de Deus, aleluia, em Isaías 43, aleluia, vai dizer que Deus chama pelo nome. O mundo muitas das vezes chama por apelido, mas Deus, Ele chama pelo nome. Deus te chamou pelo nome, aleluia. Ele tem algo especial na tua vida, Ele tem uma chamada na tua vida. Quem sabe até agora não sucedeu nada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda que quando Deus chamou Moisés, aleluia, para uma grande obra, o projeto de Deus na vida de Moisés, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele começou a aprender, aleluia, como se faz para servir ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não chama pessoas especiais, aleluia, para a sua presença, só porque fala bonito, só porque prega bonito, só porque canta bonito. Deus não está preocupado com isso. Deus não se preocupa com a emoção do homem. Aleluia, o que vemos hoje em dia, pastores, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muitos movimentos, mas movimentos de homens. Louvado seja o nome do Senhor. O mover de Deus é diferente, aleluia, porque o mover de Deus, ele contagia. O mover de Deus, ele deixa uma marca na história. O mover de Deus acontece como aconteceu com Eliseu. Ali vai passando um homem de Deus. Aleluia, o mover de Deus deixa uma marca na nossa história. Deus, esta noite, aleluia, pode deixar uma marca na tua vida. Uma marca registrada do Senhor na tua vida. Aonde tu passares, a marca do Espírito Santo vai passar contigo. Quero te dizer que milagres vão acontecer na tua vida se você crer.
deserto, uma das ovelhas se perderam e Moisés foi atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, então, de uma forma teofânica, aparece a Moisés, aleluia, começa a falar com Moisés acerca dos seus projetos, aleluia, aqueles projetos que de repente Deus tem falado contigo em sonho, aqueles projetos que de repente Deus te tem te dado uma visão, ou tem dado alguém na sua presença, e talvez alguém tenha desprezado, e talvez alguém até diga que não é Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas entenda, o que Deus tem na sua vida vai se cumprir, o que Deus tem na sua vida vai, aleluia, vai se cumprir, se você ficar, aleluia, se ficarmos na condição que Ele nos chamou, na condição que Ele quer, aleluia, porque Deus não é mentiroso, aleluia, as suas promessas se cumprem, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e a Bíblia diz que Deus fez uma grande obra através de Moisés, libertando o povo de Israel das mãos de Faraó. O povo estava escravizado durante 430 anos e de repente Deus resolve intervir, aleluia, através da oração daquele povo, o gemido daquele povo subiu até a Deus, aleluia. Sabe o que é isso? Naquele momento eu não tenho palavra para orar, a luta do dia a dia está me abafando, a tempestade que eu estou passando está quase afundando o meu navio, e eu não tenho palavra para falar com o Senhor, mas neste momento o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Deus resolveu intervir em favor daquele povo. Deus disse, aleluia, que o gemido daquele povo chegou até os seus ouvidos, e Ele resolveu descer para os livrar. Quando Deus resolve descer para fazer alguma coisa, não tem para Satanás, não tem para homem que não quer nada com Deus, aleluia, não tem para aquele que é contra a gente, aleluia, porque quando Deus resolve intervir, aleluia, o negócio é mais baixo. Quando Deus resolve intervir, Ele tem a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus usa Moisés para liderar aquela nação, louvado seja o nome do Senhor. Mais adiante Deus levanta, aleluia, após a morte de Moisés, Deus levanta a Josué como seu sucessor, aleluia. Josué no meio, aleluia, nem começando a caminhada, porque no primeiro versículo nós vamos ver, aleluia, que ele já estava desanimado, já começou a sua chamada desanimado, e está escrito no primeiro capítulo de Josué, começou a sua chamada já desanimado, e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se olharmos para esse texto de Josué, no capítulo 1, está escrito que ele servia a Moisés. Faltou um detalhe, queria também servir a Deus. Aleluia, é importante servir a igreja onde nós estamos. É importante servirmos uns aos outros. Aleluia, mas precisamos também servir o Senhor. Precisamos também servir a Deus. E há um detalhe que está escrito, ele servia a Moisés. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas no final da sua jornada, vai escrever que ele terminou servindo ao Senhor. Ele terminou servindo ao Senhor. Então o importante não é como começamos, mas o importante é ao final. Aleluia, muitos começam mal e terminam bem, mas muitos começam até bem. Aleluia, antigamente era uma bênção na presença do Senhor, profetizava que era uma maravilha, revelava e Deus fazia acontecer, profetizava e a profecia acontecia, mas agora ele tropeçou, agora ele caiu e não se prontificou a ficar de pé mais. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é rico em misericórdia,
veio a sua chamada. Logo após a morte de Josué, Deus levanta um homem chamado Sansão, aleluia, Gideão, louvado seja o nome do Senhor, que estava no lagar, aleluia, cuidando do trigo, aleluia. Deus conta com a sua vida na presença dele. Quer dizer que você não está ultrapassado para Deus. Às vezes somos ultrapassados por homem vencido, porque o homem olha para nós, o homem tem esse costume, ele olha para nós e não dá nada. Quem é esse aí para fazer alguma coisa? Quem é esse aí para chegar aonde ele quer? Isso aí é fogo de palha, mas Deus que prova os corações, Deus que conhece todas as coisas, que chamou para uma coisa de obra, e muitos serão que verão que o teu chamado não vem do homem, mas o teu chamado vem do alto. Quando o chamado vem do homem, o homem cai, o homem tropeça, o homem não tem força para se levantar, mas quando o chamado vem do Todo-Poderoso, eu tropeço agora, mas o Senhor me levanta, eu tropeço depois, e o Senhor me levanta, Ele te sustenta pela destra da tua mão, e te diz, aleluia, que Ele te ajuda, se passares pelo fogo, não estarás só, e nem a chama arderá em ti, porque Ele passa contigo de mão dada, e te atravessa, se o mar estiver fechado, cheio d'água, aleluia, Ele é poderoso para te atravessar. O homem cheio do Espírito Santo, é interessante entendemos isso aqui. O homem cheio do Espírito Santo, ele faz coisas sobrenaturais, porque Deus o usa dessa forma. O poder é dele, a glória é dele, a unção é dele, a virtude é dele, a igreja é dele, mas o homem cheio do Espírito Santo, é interessante entendermos que ele fica corajoso, ele fica valente, ele entra no meio de uma guerra, suplicar-se a canta e nada acontece com ele. Se uma faca é posta no peito dele, aleluia, é arriscado até a faca se quebrar. Se a arma é posta na cabeça dele, não vai sair nenhuma bala, porque o crente na presença do Senhor é algo sobrenatural. O crente na presença do Senhor, o mundo não consegue entender. Esse crente está passando por essa batalha, está aí passando por essa situação, mas ainda ele é fiel ao seu Deus. Ele ainda é fiel ao seu Deus. O mundo não entende isso. O mundo não consegue entender o que é sobrenatural, porque só entende quem é espiritual. Quem é espiritual, dizendo que é do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem Gideão no lagar, malhando o trigo, cuidando do restinho que tinha, porque louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Após a morte de Josué, aquele povo ficou rebelde e ficou entregue na mão dos midianitas por algum tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que durante 7 anos, aleluia, tudo que eles plantavam, nada ia para frente. Tudo que eles faziam estava errado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus entregou durante 7 anos nas mãos dos midianitas, que consumiam tudo que eles faziam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas de repente Deus fez Gideão, aleluia, o menor da sua casa. Ele próprio disse isso: sou o menor da minha casa e da sociedade aonde eu moro. Aleluia, Deus não quer trabalhar com quem pensa que sabe alguma coisa. Deus não quer trabalhar, aleluia, simplesmente porque eu tenho um anel de teologia. Deus não quer me usar simplesmente porque alguém sabe mais do que
de alguém no Antigo Testamento, e toda vez que o Espírito de Deus vinha no Velho Testamento e se apossava de alguém, algo sobrenatural começava a acontecer. Quando o Espírito de Deus se apossou em Sansão, ele arrancou, aleluia, os portões da cidade de Gaza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Certa feita, quando o Espírito de Deus se apossou de Sansão, ele com uma queixada de jumento matou 1000 filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o detalhe da história de Gideão, aleluia, acontece hoje em dia, aleluia, simbolizando o retrato de muitos crentes, aleluia, que começam bem e terminam mal, porque o final da vida de Gideão não foi um final bom. Aleluia. Começam bem e terminam mal. O final de Gideão não foi um final feliz, não foi um final bom, porque diz a palavra que os seus inimigos furaram os seus olhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se não bastasse furar os seus olhos, perder a sua visão. Aleluia. Interessante, irmão, que perder a visão material, aleluia, ainda que seja ruim, aleluia, ainda que seja terrível, perder a visão material, mas pior ainda é perder, presbítero, a visão espiritual. Porque quando alguém perde a visão espiritual, aleluia, ele não acha saída em lugar nenhum. E sabe o que ele faz? Ele começa a fazer como Saul, aleluia, procurar soluções aonde não se deve, procurar ajuda aonde não se deve. Quando Saul perdeu a visão espiritual, ele começou a procurar aonde não era para procurar, aleluia. Mais Sansão ainda, quando perdeu a sua visão, ele olhou para o céu e disse: Senhor, aleluia, deixe mais uma vez o teu Espírito domine a minha vida, deixe que mais uma vez a tua força me encha, reclamando caia séria. O Espírito de Deus novamente voltou a ficar, aleluia, na vida de Sansão. Ele apoiou nas duas pilastras daquele templo, aleluia, era um templo imenso, e diz a palavra de Deus, aleluia, que Sansão matou mais homens em morte do que na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que qualquer mulher que vamos entender, Deus conta com os jovens na sua presença, Deus conta com adolescentes na sua presença. Mas eu estou na casa de Deus há muito tempo, já tenho 70 anos na presença do Senhor, aleluia. Mas Deus conta contigo ainda, ancião. Deus conta contigo. Ninguém na presença do Senhor é ultrapassado. Deus usa criança, Deus usa jovem, campo na bagaçulha, Deus usa jovem, Deus usa adolescente, mas Deus usa quem quer, quem se coloca, quem se prontifica. Deus usa, prontifica-te nesta noite e tu verás aonde Deus vai te levar. Prontifica-te nesta noite e tu verás se Deus te usa ou não. As duas formas de Deus usar, entenda isso esta noite. Deus pode usar alguém de forma simples, ou Deus pode usar alguém de forma sobrenatural. O que é isso, irmão Alexandre? De forma simples ou de forma sobrenatural? Ou de forma extraordinária? De forma simples. Deus um dia abriu a boca de uma jumenta e falou com Balaão. Balaão não é desse jeito, não faça isso, Balaão. Quantas e quantas vezes Deus usa alguém e alguém diz: não faça isso, não é por aí, não é desse jeito, e nós temamos e vamos. A mandagaçura e cantarabaraia de uma forma simples ou de uma forma sobrenatural. De forma simples, Deus usa teu último, mas de forma sobrenatural, só quem se coloca na
aleluia, alguém vai atravessar por ele também. O que acontece muito é que quando alguém está no deserto, louvado seja o nome do Senhor, ele não se contém em ficar com a boca calada. Ele quer se abrir com alguém. Entenda nessa noite o deserto que o irmão está passando. Não critique o deserto que o irmão está passando. Não critique o irmão, porque ele está no deserto de Jeová. É Deus que está tratando com ele. Aleluia. Se tu puderes ajudar, estenda a tua mão. Mas se não puder, não critique. Louvado seja o nome do Senhor, porque há paz na vida do crente, há paz na vida da igreja. A igreja do Senhor, ela é levada ao deserto. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, logo após o Espírito Santo descer sobre ele foi levado ao deserto, para ser tentado por Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi levado ao deserto. Ele teve que passar pelo deserto. A igreja do Senhor precisa passar pelo deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas lá na frente virá glorificar o nome do Senhor. Lá na frente esse deserto vai valer a pena na tua vida. Como esse deserto lá na frente vai valer a pena na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando chegar lá na frente, tu vai dizer assim: aleluia, demorou, mas chegou. Está aqui na minha mão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem algo especial para a tua vida. Mas não rejeite também o deserto do Senhor na tua vida. Não peça para o Senhor tirar o deserto, mas peça para Ele passar contigo. Ele vai passar contigo. Tu vai atravessar esse deserto. A vitória te espera. A bênção te espera. A exaltação do Senhor te espera na tua vida. O que Deus tem na tua vida vai acontecer, queira Satanás ou não, queira quem quiser ou não. O que Deus tem contigo é contigo. Se ninguém toma, homem não toma, Satanás não toma. O que Deus tem contigo é Deus. Se prepare para a partir de hoje viver no sobrenatural de Jeová. Se prepare para a partir de hoje uma nova história na tua vida. Ser profetizada, porque a partir de hoje eu creio que Deus fará algo sobrenatural na tua chamada, fará algo sobrenatural no teu ministério. Teu ministério não vai ficar acabado. A obra que Deus tem contigo não vai parar porque o homem quer. A obra que Deus tem contigo não vai parar porque o inferno quer. Eu estou combinado sacando da suja. Aleluia! A obra que Deus tem contigo não vai parar porque alguém quer. Não para por aí. O teu chamado vem de Deus. O teu chamado vem do eterno. Ele cuida da tua igreja e ele vela pela tua palavra para cumprir. A tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Deixe na mão dele. Aleluia. Qualquer coisa, vai deixar com ele. Fale com ele. Não sou. Porque ele sabe o que faz. Glória. Quantos desertos tu tens atravessado, mas até hoje tu estás vivo. Porque Deus tem um projeto infalível na tua vida. Há um projeto infalível de Deus na tua vida. Aleluia. E Deus conta contigo na terra. Deus conta contigo para uma grande obra. Aleluia. Entenda que nessa noite é necessário se fortificar. Mas, irmão, eu tenho me colocado na posição, se coloque mais. Mas, irmão, eu tenho orado, ore mais. Mas, irmão, eu tenho jejuado, jejue mais. Caso me levato, se me casou, já não me levato. Em chamando de casou, me levato. Jesus, cocô, já casou. Ramando como ninguém sai, o bebê que nasce. Os que mais, porque o que Deus tem contigo, meu irmão, ficará marcado na tua história. O que Deus tem contigo, meu irmão, tu será lembrado até depois da tua morte. Até depois da tua morte, tu deixará um legado na terra. Você vai dar por que você quer aqui? Jogar na boca e vai acabar porque quer. Fica manso na bagaçou, tem que vai. Não saia da fila da profeta, porque esse deserto que tu tem passado, aleluia, é necessário atravessar ele.
precisa estar do jeito que Deus quer. Aleluia! Mas se prepare mais. Se queremos o sobrenatural de Deus na sua vida, não podemos nos prostrar. Dizer que está bom. Comece a ver a Bíblia. Comece a comer a Bíblia, a leitura da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É necessário estudar, é necessário aprender, é necessário se desenvolver e envolver na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, eu não tenho condições de estudo. Aleluia. Eu não tenho condições de estudar. Aí Deus entra com o Deus sobrenatural. Aleluia. Quem conhece aqui o pastor Adão Santos? Aquele homem nunca estudou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele é prova real do que Deus faz na vida de alguém. Ele é prova real do que Deus é capaz de fazer em favor de alguém. Não seja nessa noite mais um no meio da multidão. Mas no meio dessa multidão, Deus vai te usar de forma extraordinária. No meio dessa multidão, a tua vida será diferente. A tua vida será diferente no meio dessa multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se prepare e tenha livro nessa noite, porque isso é promessa bíblica. Mas, irmão Alexandre, eu não sou nem batizado com o Espírito Santo, se você quer. Se você quer, essa promessa é para quem está perto e para quem está longe. Para todos que o Senhor chamar e para todos quando quiser. Essa promessa é para todos o que venha a ser batismo com o Espírito Santo. Eu era doido para ser batizado com o Espírito Santo quando eu era solteiro. Aleluia, eu queria pregar sobre batismo com o Espírito Santo, uma passagem linda de Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar e de repente veio um vento forte, semente impetuoso e encheu todo lugar onde estavam assentados e foram vistos por eles língua negativa como que de fogo. É uma mensagem linda. Eu queria pregar sobre essa mensagem e eu não era batizado com o Espírito Santo, então não podia pregar. Aleluia, mas um dia o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Quem é que Deus usou? Uma irmã simples, uma irmã que nem ninguém estava nada por ela. Ela simplesmente teve uma oportunidade, num dia de festividade, naquele dia, senti a presença de Deus tão forte na minha vida, que não consegui me conter. Aleluia, lembro-me de outrora, aleluia, eu estava em cima do muro outrora, tempos atrás. Aleluia, o Senhor me disse, aleluia, o Senhor naquela ocasião me deu um sonho, me apresentou como se fosse uma bandeja de alguns objetos, algumas frutas, algumas coisas que eu nunca tinha visto, e o Senhor me disse, olhe hoje, entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E quando eu puxei algo daquela caixinha, eu havia puxado o que era a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda que nesta noite, Deus quiser mais na tua presença. Deus quiser mais na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Para terminar, o Senhor chamou a Gideão. Ele dizia que era o menor da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, Senhor, eu sou menor da minha casa. Sou menor da